Graça e paz, queridos irmãos, que Deus te abençoe neste dia, mais uma vez, te dando vida e vida com abundância, que o Senhor possa te sustentar pelo poder da sua palavra, amém? Porque Ele sustenta todas as coisas conforme está lá em Hebreus, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então eu e você, nós somos sustentados pelo poder da palavra de Deus. E nós vamos hoje finalizar aqui a carta geral de Hebreus, lendo capítulo 12 e o 13, capítulo 12 e o 13, e vamos depois adentrar na carta geral de Tiago, amém? Então nós vamos ler aqui sobre perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exortação à santidade, vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. É tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel.
Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo 13. Permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Temos o altar de que nem tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Votos e saudações finais. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes, e todos os santos, os da Itália, vos saúdam. Graça seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui então a carta geral de Hebreus, amém? Paulo instando para que permaneçam a fé, a caridade, o amor fraternal, que as pessoas possam ser hospitaleiras, e que as pessoas continuem sendo, obedientes aos seus pastores, que com muito carinho, amor, zelam pelas almas dos seus irmãos, amém? Então é necessário que nós possamos ser obedientes, tementes a Deus, ajudar naquilo que nós pudermos para com os nossos líderes
e fazer assim com que o seu fardo seja mais leve e ele possa fazê-lo de maneira alegre, feliz e isso vem nos trazer bons frutos. Amém, irmãos? Nós vamos agora entrar na carta geral de Tiago, onde o tema é a fé manifesta pelas obras, né? O propósito de Tiago, né, escrito aqui em 60 depois de Cristo, esta carta do nosso irmão Tiago, era encorajar os crentes judeus que enfrentavam várias provações e punham sua fé à prova. Então, para corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvífica, né? E exortar e instruir os leitores concernentes ao resultado prático da sua fé, na vida de retidão, nas suas obras, Tiago escreveu esta carta geral. Amém? Então, esta é uma epístola, né? Como as cartas do Novo Testamento, foram escritas, né, como cartas circulares, né, para serem lidas em várias igrejas, ao contrário das epístolas de Paulo. Esta carta aqui, ela foi escrita para ser lida em várias igrejas, não somente uma direcionada a uma igreja, como as de Paulo era. E nós vamos ler aqui o seu capítulo 1, prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde, acerca de provações e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lance em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sobre a prática da palavra de Deus, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana
o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus. Assim começa a carta geral de Tiago aos irmãos crentes judeus que ali estavam passando por várias tentações, tribulações, e Tiago aqui os exorta aqui no seu primeiro capítulo, amém? Que a tribulação, ela traz um gozo, uma alegria, ou seja, ela nos traz a paciência, ela nos traz a esperança e a experiência, Tende por grande gozo o passardes por muitas tribulações, E a palavra do Senhor também diz que sem tribulação ninguém mesmo, irmãos, ninguém verá o Senhor, O céu, ele é conquistado à força. No mundo nós teremos aflições, como o próprio Senhor Jesus Cristo deixou lá em João, Tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então ele deixou claro que nós passaremos por aflições, E não tem como nós sermos aperfeiçoados se não for pelas tribulações da vida, do dia a dia, E assim alcançarmos um aperfeiçoamento tal que nós possamos agradar ao Senhor e sermos qualificados para irmos morar no céu. No céu não entra pecado, no céu não vai entrar nada que contamine, no céu não vai ter abominações, Lá só vai entrar pessoas lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Não se engane, não se ilude. Isto é para mim, isto é para você, isto é para todos que têm uma esperança celestial de ir morar no céu. Deus não vai fazer arranjos lá naquele dia. Deus não vai olhar para você e ver os seus diplomas, ver o seu grau de escolaridade, se você é lindo, se não é, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, Deus não vai ver os conhecidos que você tem, as pessoas que estão por trás de você, que podem querer comunicar alguma coisa enquanto você estava aqui neste mundo que jaz no poder do maligno. Deus não vai olhar para isso lá naquele lugar, irmãos, Ele é justo, Ele é reto, Ele é coerente com seus julgamentos, Tudo que nós fizermos de bom, de mal pelo corpo, nós vamos ter que dar conta de toda palavra frívola que saiu da nossa boca, ociosa, tudo que nós falamos, e que não retorna, porque a palavra lançada, ela não retorna. Então nós temos que vigiar, como diz aqui, que sejamos para ouvir, sejamos tardio para falar, tardio para se irar muito mais, Então sejamos mais rápidos no ouvir do que no falar, e se tivermos que falar, vamos falar segundo a sabedoria de Deus, a graça de Deus, aquilo que vai edificar, aquilo que vai trazer alguma coisa boa. Vamos pacificar e não aumentar, a confusão, o problema, com palavras desnecessárias, Deus quer que nós tenhamos sabedoria, domínio próprio em nossas ações, atitudes, que não venhamos a agir pelas emoções, pelos sentimentos, por aquilo que vemos e ouvimos, mas que andemos pela fé, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Assim nós não vamos cumprir as concupiscências da carne, mas nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vamos vencer o mal, vamos vencer as trevas, nós vamos vencer a nós mesmos, a nossa própria carne, que é o maior inimigo que nós temos, Nós temos o mundo, nós temos o Satanás e nós temos a carne. Então, a carne é a maior inimiga que nós temos, é o maior inimigo, a nossa carne. Temos que vencer ela e fazer com que o Espírito prevaleça sempre. Amém? Fique com esta palavra. Vamos orar, agradecer ao Senhor, e amanhã
estaremos lendo 4 capítulos, né? Porque é fim de semana, vamos ler 4 capítulos. Tiago tem 5 capítulos e amanhã nós estaremos finalizando, então, a carta geral de Tiago. Agradecemos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Graças te damos por tudo, Senhor, por todos os teus benefícios, a qual o Senhor tem nos feito, meu Deus, e é motivo de nós termos um coração contrito, agradecido, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre, Senhor. Cremos sempre na bênção, na vitória, porque a tua palavra diz e garante que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor, Pai. Ainda que no momento, na hora, não venhamos entender e compreender a maneira para a qual o Senhor opera e trabalha, nós vamos confiar em Ti e aguardar com paciência a bênção e a vitória, meu Deus. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo, meu Deus, e te agradecemos, crendo na tua soberania, no teu poderio, na tua majestade, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos entes queridos, familiares, filhos, irmãos, de todos aqueles, Senhor, a qual o Senhor tem um propósito, uma obra, Pai, que o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas, meu Deus, sustentando a cada um deles, meu Pai, guardando do maligno, Senhor, e livrando de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Continue firme, né, meditando na palavra de Deus, orando, buscando a Ele enquanto se pode achar, invocando o seu nome enquanto está perto, né? Examine os textos, procure dicionários bíblicos, uma Bíblia de estudo que te ajude a ter um entendimento maior da palavra do Senhor. Se Deus te deu um chamado, né, ministerial, se Deus te deu um dom, um talento que Ele quer que você, né, se coloque à disposição dEle para que este dom, esse talento venha a ser para a glória dEle, né? Se apresente, busque, invista na tua vida espiritual, porque a tua semeadura terá uma recompensa. Amém? Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.